A paz do Senhor, a galera de Cristo, adolescentes abençoados do Senhor Jesus. Hoje estamos reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Galera de Cristo, que tem como título nesse trimestre Igreja, Corpo de Cristo e Agência de Deus no Mundo. Hoje nós vamos aprender a lição de número 9, que tem como título A Igreja Agonizante. Vamos falar sobre a Igreja de Sardes. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, do verso 1 ao 6, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nessa lição, falaremos sobre a igreja agonizante, a igreja de Sardes. Ela tem aqui 3 tópicos. O primeiro fala sobre o contexto de Sardes, o segundo, a exortação, e o terceiro, a promessa. Dentro do contexto de Sardes, vai falar sobre sempre alerta, o tópico 1.1, parece bem, mas está mal, o tópico 1.2, 2.1, a preservação dos valores cristãos, no tópico 3, a recompensa, que fala da promessa, e o 3.2, o livro da vida. Amém? Então vamos lá para o ponto de debate. É possível ser um morto-vivo? Vocês acham que é possível uma pessoa ser um morto-vivo? Uma pessoa que está morta e viva ao mesmo tempo? Se nós formos olhar, é possível sim. Nós vemos que as pessoas que estão internadas no hospital, não existem muitas pessoas que tiveram mortes cerebrais. E o que acontece com elas? Elas estão respirando por aparelhos. Elas estão aparentemente, o cérebro está morto, mas os outros órgãos estão vivos. Então ela é como se estivesse viva ali, mas porém ela não entende o que as pessoas estão falando com ela, ela está num estado ali totalmente como se estivesse morta. O que nos faz entender que os cristãos de Sardes faziam parte de uma igreja morta? O que será que nos faz entender? João fala que eles tinham a aparência de vivo, mas estavam mortos. O que é preciso ser feito para reavivar o nosso espírito? O que vocês acham que é preciso fazer para reavivar o nosso espírito? Nós só podemos ser reavivados por meio da palavra de Deus e por meio do seu Espírito. É o Espírito de Deus que traz vida para o nosso espírito. Por que algumas pessoas vivem de aparências? Não existem muitas pessoas que vivem de aparências que parecem que estão vivos, parecem que estão bem, têm cargos na igreja e tudo mais, por dentro estão mortos, já não tem mais aquela vida, aquela alegria da salvação, aquela alegria de viver uma vida com Cristo, uma vida distante desse mundo, uma vida totalmente para Deus. Eles vão até para a igreja e tudo mais, já não tem mais aquele fervor, já não tem mais aquela, como podemos dizer, aquela alegria, aquele combustível, Eles estão meio que capengando, Estão com aparência de vivo, mas estão mortos, E isso acontece nos dias de hoje e aconteceu também na igreja de Sardes, como nós vamos falar aqui. O contexto de Sardes, o tópico 1. A igreja de Sardes era a capital da antiga Lídia, que teve por principal objetivo exortar um povo daquela comunidade que vivia de aparência, como eu falei. Eles podem facilmente representar os cristãos nominais, ou seja, pessoas que perderam o real sentido do que é ser igreja, Não tem pessoas que vão para a igreja, mas não tem mais aquele sentido. O que é a igreja, O que a igreja faz? Eles estão ali simplesmente por ir, vão nos cultos todos os dias, mas já não tem mais aquele sentimento de igreja, aquela alegria, aquele prazer de servir na obra de Deus, de ajudar as pessoas, de
ter aquele prazer, aquela alegria de orar, de se reunir para orar. Tem pessoas que vão para a igreja como se fosse uma obrigação. Então estão como mortos-vivos ali, né? Vão para a igreja e tudo mais, não tem aquele compromisso, não tem aquela responsabilidade e não tem aquela alegria, aquele desejo de estar ali. Vão mais como se fosse por uma obrigação. E a carta que João enviou, ele fala aqui, né, que existiam pessoas que tinham o nome de que estavam vivos e estavam mortos. E aí ele fala, né? Lembra-te, pois tens recebido e ouvido, guarda-te e arrepende-te. Porque ó, tinha pessoas que já estavam com o nome de vivo e estavam mortos. Então, fala ali, ó, no capítulo 3, versículo 1. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Então, existiam os que já estavam mortos, existiam os que estavam perto de morrer, que já estavam meio que capengando, quase morrendo, e existiam também aqueles que se permaneciam fiéis, né? No capítulo 3, versículo 4 fala, mas tem em Sardes também algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco porquanto são dignas. Então vamos lá, existiam as pessoas que já estavam mortas, já estava como um cadáver ali na igreja. Para ele, tanto faz, tanto fez. Existiam aqueles que já eram mais fracos, que estavam perto de morrer. E existiam os que estavam vivos ainda, né? Que ainda tinham aquele compromisso. Então, olha a importância de a gente estar perto das pessoas, né? Se aqueles que já estavam quase mortos, se chegassem perto dos que já estavam mais mortos do que eles iam morrer de vez. Mas se eles se aproximassem dos vivos, eles poderiam se fortalecer. Então, João, ele escreve essa carta para alertar. 1.1, ó, sempre alerta. O veneno do erro infiltra-se suavemente e antes que alguém o perceba, ele já contaminou a sua alma. Não é assim que acontece com a serpente? Ela dá uma picada no nosso corpo. Você não morre na hora. Passa às vezes alguns minutos, às vezes um dia inteiro, e aí o seu corpo vai o quê? Enfraquecendo. Você vai perdendo os seus sentidos, vai perdendo o jeito para enxergar, né? Já não tem mais aquela visão, já não tem mais os movimentos do corpo. E quando você vê, você morreu por causa daquele veneno. E por ser assim, a falta de vigilância é o principal motivo que precipita o homem à queda. É o que? A falta da vigilância. Nós vemos que Eva, quando estava ali no Éden, o que aconteceu? Ela não vigiou. Porque a serpente, ela induziu Eva a comer daquele fruto. E depois Eva deu para o seu marido. Por quê? Porque não vigiaram. Deus tinha falado para eles o quê? Para Adão, ó, Adão, não coma desse fruto, porque o dia que você comer, você morrerás. E ele não falou para Eva, mas falou para Adão. E Adão transmitiu para Eva. Então, a serpente, como era sagaz e astuta, o que ela fez? Ela ludibriou a Eva para que a Eva comesse daquele fruto e depois o seu marido também comesse. E aí eles morreram, primeiro espiritualmente, porque ficaram distantes de Deus, e depois fisicamente, porque o homem era para ser eterno, não é verdade? A igreja em Sardes vivia exatamente essa experiência. Alguns cristãos despreparados, deram lugar ao quê? Ao pecado. Permitiram que o pecado entrasse na igreja. E esse é o problema da gente brincar com o pecado. Tem muitos que acham, é só um pecadinho de nada, é só uma coisinha de nada. Aí aquilo ali vai contaminar a sua vida e você vai contaminar a outras pessoas. E quando vê, todo aquele círculo vai estar contaminado por causa daquele pecado. A lição fala aqui, o problema de permitir que esse tipo de situação se perpetue é que muitos dos que ainda praticam as boas obras do Espírito podem vir a sofrer os efeitos de um ambiente contaminado. Então é interessante, né? Nós vemos aquele ditado, né? Que uma laranja podre, ela vai azedar, vai apodrecer todas as outras laranjas. Se tiver várias laranjas boas ali, você colocar uma laranja podre ali naquele meio, o que vai acontecer com as outras laranjas? A tendência delas é apodrecer também. Então João estava alertando isso. Uns já estavam mortos, uns tinham aparência de mortos e outros estavam vivos. Então ele precisava alertar aquela igreja para que todos não caíssem no mesmo erro, que alguns pudessem ser salvos.
1.2, parece bem, mas está mal, né? Quantas pessoas que parecem bem, né? Tem uma aparência boa, poxa, aquele ali é uma bênção, mas por dentro ele já está mal. Nós vemos que Sansão foi assim. Quando ele achou que ainda tinha o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele, ele já estava morto. Já havia o que? Perdido a comunhão com Deus. Aí achou, agora eu vou chegar a acontecer. Não tem pessoas que são assim? Acha que vai chegar na igreja, vai pregar, vai louvar e vai acontecer. E quando vê, já não tem mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Está ali como um robô, né? Fazendo as coisas mecânico. Já está morto, já não tem mais vida do Espírito. Cristo revelou-se à comunidade de Sardes como que tem os 7 Espíritos de Deus, isto é, a plenitude da divindade. Esse atributo revela-nos que só ele possui pleno poder de aprovar e reprovar os atos ou as qualidades de sua igreja. Os 7 Espíritos de Deus confirmam a presença plena do Espírito Santo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós vemos que o que era o diferencial de Jesus? Ele era cheio do Espírito Santo. Nós vemos que quando ele começou o seu ministério na terra, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito. O Espírito o encheu para que ele o quê? Pudesse fazer essas obras que ele fez durante 3 anos e meio. Não é diferente conosco, nós só podemos fazer as coisas por meio do Espírito de Deus. É o Espírito que traz vida para o nosso espírito. Para que nós possamos fazer as coisas na obra de Deus, sejam milagres através do Espírito Santo, porque de nós não temos nada, nós não podemos fazer nada, mas com Deus nós conseguimos fazer tudo. Nós vemos que Ezequiel, quando ele é levado ali para aquele vale de ossos secos, o que Deus mostra para ele naquela visão? Que existia um exército, só que o exército estava morto. E aí, o que ele fala? Então, que podem esses ossos reviver? Ezequiel, ele fala, tu sabes. E aí o que ele fala? Então profetiza. E aí o que ele faz? Profetiza e fala, vem dos 4 ventos, ó Espírito de Deus. E aí começa a se ajuntar os ossos. Começa a se ajuntar os ossos. A carne vai se ligando, os nervos, só que aí eles estavam de pé, só que ainda não tinham o Espírito de vida. Então ele fala, profetizar. Ele soprou o Espírito de vida, profetizou o Espírito de vida, e aí sim eles se levantaram como um exército forte. Assim foi na criação do homem. Ele era um bonequinho, Deus fez ali do pó da terra, mas ele ainda não tinha o Espírito de vida. Então Deus soprou nas nossas narinas o Espírito e aí passamos a ter a vida de Deus dentro de nós também. 2. A exortação. A igreja em Sardes não tinha inimigos, diferente das outras igrejas que eu comuniquei, né, que tinha outros inimigos, como a igreja de Pérgamo, que falou sobre as pessoas que tinham falsas doutrinas, a idolatria. O inimigo deles eram eles próprios. Por quê? Porque eles haviam morrido espiritualmente. Então eles precisavam o quê? Reviver. Não é fácil. Nós oramos até nos dias de hoje o quê? Pedindo um grande avivamento espiritual, para que Deus o quê? Levante a sua igreja, essa igreja que sempre foi destemida, sempre foi corajosa, sempre foi uma igreja que avançou, que continuou. Hoje em dia tem muitos que já estão mortos, né? Que já não tem mais aquela alegria, aquele desejo, aquela vontade de pregar a palavra, aquela alegria de ser um cristão. Ele simplesmente vai para a igreja por ir. Quantas pessoas estão assim nos dias de hoje? Então nós precisamos o quê? Rogar a cada dia por um grande avivamento, para que Deus possa avivar a sua igreja, para que ela seja impulsionada a ser uma igreja evangelista, uma igreja como era a igreja primitiva ali em Atos dos Apóstolos. Então nunca permitir, deixar que esse fogo venha a se apagar. No mundo o pecado é considerado aceitável e aprazível. Por esse motivo, quando a igreja perde a noção do certo e do errado, o errado torna-se habitual. Tiago nos advertiu, né, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou seja, porque quando nos tornamos amigos do mundo, nós automaticamente vamos nos tornar inimigos de Deus. E automaticamente nós vamos o quê? Se separar de Deus. Vamos nos distanciar dele. Porque quanto mais nos aproximamos do mundo, mais distantes de Deus nós ficamos. E a tendência é o quê? A gente ir morrendo espiritualmente primeiro. 2.1. A preservação dos valores cristãos.
Sardes lembra-se de como receber alegremente a mensagem do Evangelho e manter-se assim. Ela deveria se lembrar como que ela recebeu a mensagem, né? Como que os apóstolos foram por ali, os discípulos pregaram a palavra de Deus, e ela precisava o quê? Se manter daquele jeito, mas não foi isso que aconteceu, né? Muitos acabaram morrendo, acabaram capengando no meio do caminho. No entanto, esse problema não aconteceu apenas naquela igreja. Hoje em dia, não temos visto muitas pessoas que estão mortas dentro da igreja? Você olha na sua igreja mesmo, aí onde você estiver cultuando, não tem pessoas que estão mortas espiritualmente, que você olha, você consegue ver. Poxa, aquele irmão era uma bênção, ele era tão diferente. Hoje em dia, ele está tão desanimado, está tão... Parece que já não tem mais aquele desejo, já não tem mais aquela alegria. Por quê? Porque está morrendo espiritualmente, morrendo aos poucos. Então, por isso que João escreveu essa carta, para alertar, para que eles não viessem todos a sucumbir e a morrer. Na parábola das 10 virgens, nós vemos que existiam 5 virgens prudentes e 5 loucas. Ou seja, 5 ainda haviam preservado. Sabiam que tinham um compromisso, que o noivo um dia chegaria ali e elas precisariam estar preparadas. As outras não, as outras eram imprudentes, eram loucas, né? Então não conseguiram entrar nas bodas quando o noivo chegou. Portanto, andar com prudência e conservar os princípios do Evangelho são características que hão de se encontrar com o noivo, né? São características daquelas pessoas que precisam se encontrar com o noivo. 2.2, a restauração espiritual. Vamos correr aqui. Deus não abre mão de seus filhos, independentemente da situação em que eles se encontrem. O Senhor deseja resgatá-los e trazê-los novamente para o seu reino. Com a igreja de Sardes não era diferente. Se Deus mandou João escrever, se Jesus mandou João escrever essa carta, é porque ele se preocupava com aquela igreja, se preocupava com a situação que eles estavam vivendo e queria que eles saíssem daquela situação. Então eles precisavam o quê? Estar atentos e não vacilar, para que pudessem manter o objetivo. E o nosso objetivo é o quê? Chegar no céu de glória. Um dia ele prometeu que voltará para nos buscar. E eles precisavam o quê? Se arrepender. Primeiro precisavam ficar atentos, depois se arrepender. Porque eles estavam vivendo um sono espiritual. Eles estavam como que estivessem dormindo. Como que tivessem pessoas dormindo, sonolento, né? Tá ali e não tá ao mesmo tempo, né? Quando a professora tá dando o estudo ali na sala e o aluno tá meio dormindo, né? Meio capengando, e quando pergunta, e aí? Ele não sabe, né? Por quê? Porque ele não está prestando atenção, ele está dormindo. E tem muitas pessoas que estão assim, vivendo este sono espiritual, sono da indolência, né? 2.3, eles precisavam se fortalecer. Depois de a gente se arrepender, o que a gente precisa fazer? Se fortalecer. E como que a gente se fortalece? Por meio da palavra, por meio da proximidade com aqueles que estão vivos, com aqueles que estão fortes. Aquele que é fraco, ele precisa o quê? Se juntar com o que está mais forte que ele. Por quê? 2 juntos é mais difícil de ele sucumbir. Ó. Depois de arrepender, você precisa buscar o fortalecimento para seguir em frente. Algumas pessoas na igreja de Sardes tinham caído. Porém, outras estavam se enfraquecendo e quase caindo. Nos momentos de fraqueza, os irmãos mais consolidados na fé têm a missão de o quê? De animar os que estão próximos ali, né? Não tem muitas pessoas que a gente sempre tem que ficar pegando no pé, sempre tem aquele adolescente que é mais fraco, né? Que você tem que ficar ali em cima, ó. Vamos lá, ó, vamos manter uma vida de oração, vamos para os cultos, não vamos deixar de participar dos ensaios, a gente aqui é uma família, a gente aqui tá junto. Sempre tem aquelas pessoas que são mais fracas, é normal, mas a gente precisa o quê? Lutar para não permitir que essas pessoas venham a morrer, a sucumbir. 3, a promessa que ele deixou. O que ele falou, né? Que eles teriam o direito de ter uma veste nova, uma veste branca. Como observamos anteriormente, na igreja de Sardes não havia apenas pessoas que estavam fracos e doentes, ou quase morrendo. Também existiam aqueles que estavam vivos. E qual era a recompensa para aqueles que estavam vivos, que está escrito aqui na palavra de Deus? Ó? Mas também existem pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, eu lhe darei vestes brancas,
e não riscarei o seu nome do livro da vida, e o confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos. É interessante porque aqui no tópico 3.2 vai falar sobre o livro da vida. Naquelas cidades antigas ali, para entendermos maior, com clareza, o que Jesus estava falando sobre isso, naquelas cidades antigas mantinha-se um registro dos seus habitantes. Então as pessoas que viviam naquela cidade, elas eram registradas. Quando elas morriam, era riscado o nome delas daquele registro. Ou seja, morreu, não está mais registrado aqui, não é mais um cidadão, porque já está morto. E o que Jesus prometeu para eles? Se vocês vencerem, de maneira nenhuma eu riscarei o nome de vocês do livro da vida. Foi uma promessa que ele fez. Eu não vou riscar o nome de vocês do livro da vida e eu vou confessar vocês diante dos anjos e diante do meu Pai. Vamos para a conclusão agora? As obras da igreja de Sardes foram pesadas na balança e consideradas insuficientes. Aquela comunidade parecia estar viva, mas parcialmente estava morta. Isso aconteceu com aqueles cristãos e também pode acontecer nos dias de hoje. Quantos cristãos que parecem que estão vivos, mas estão mortos? Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa orar e pedir para Deus, para Ele avivar essas pessoas que estão mortas, e nós que estamos vivos, os que estão vivos, permanecer firmes, não permitir, porque o diabo ele não brinca. E a todo momento ele fica cirandando ali, como a palavra de Deus diz. Fica ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Ele quer nos destruir, o objetivo dele é esse. Mas então que a gente possa, cada dia mais, manter a nossa comunhão com Deus, por meio do seu Espírito Santo, e orar por aqueles irmãos que estão mais fracos espiritualmente, que estão quase morrendo, e por aqueles que estão mortos, para que recebam a vida de Deus novamente. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença e te agradecemos por mais esse período a qual estivemos estudando a Tua palavra. Nós aprendemos sobre a igreja de Sardes, que parecia estar viva, mas estava morta. Quantos que não estão assim nos dias de hoje também, Senhor? Mas nós oramos para que o Senhor venha derramar um grande avivamento espiritual, capaz de avivar a igreja que está morta, Senhor, e levantar aqueles que estão caídos. E os que estão de pé, que tomem cuidado para não cair, Senhor amado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles que precisam ouvir algo da parte de Deus. Fique esperto e até a próxima.